sou vitorioso. Você é vitoriosa. Você é vitorioso. Somos todos vitoriosos. Somos todos vitoriosos. Eita, seja muito bem-vindo ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema Testemunhas de Jeová e o seu oi, oi, oi. Sejam bem-vindos em nome de Jeová. Pois bem, aí conversando com uma inscrita do nosso canal, o Canal da Liberdade, ela disse para mim, entre outras coisas, Wilson, essa questão aí do oi, tá, que a Torre de Vigia liberou, ficou pior do que se não tivesse liberado. Aí eu disse assim, como assim? Explique. Eu quero saber, eu não sou fofoqueiro, eu quero saber, o povo quer saber, os inscritos do Canal da Liberdade querem saber por que o oi ficou pior do que antes. Ela disse o seguinte, Wilson, quando uma pessoa desassociada ia no Salão do Reino, ninguém dava oi, ninguém dizia, seja bem-vindo. E aí o que acontece? As pessoas, então, né, os desassociados entendiam que era, então, um padrão imposto, tá, pela Torre de Vigia e, então, todos obedeciam, certo? Que, na verdade, não é que eles entendiam que era uma imposição da Torre de Vigia. Eles já sabiam disso, ok? Todos esclarecidinhos e tal. Não cumprimente um desassociado, não dê nenhum oi, não diga nenhum olá, nem pensar em comer com tal homem ou com tal mulher. Pois bem, então o que ela me explicou foi o seguinte, depois que liberaram a questão do oi, tá, ela foi então ao Salão do Reino, certo, como desassociada. E ela disse, Wilson, que coisa mais estranha que eu observei. Uns gato pingado, 3 ou 4 pessoas num salão lá com provavelmente umas 60 pessoas, digamos, apenas 3, 4 gatos pingados disse, oi, 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 seja bem-vinda. E o que acontece então? Ela viu, percebeu uma frieza da maioria esmagadora, certo? Por quê? Porque, como eu já disse antes, quando era uma imposição, tá, da Torre de Vigia, não cumprimente ninguém, então todos, ok? Então quem entrava no Salão do Reino se sentia assim, bom, eles estão, né, todos uniformemente de acordo e então estão obedecendo a Torre de Vigia. Mas agora com a liberação do oi e do seja bem-vindo, agora dá para se ver quem é quem. Porque a Torre de Vigia então disse, olha pessoal, fica de acordo com a consciência de vocês, ok? Dá um oi, dá um seja bem-vindo para um desassociado e tal. Então veja, a Torre de Vigia, liberando aí, né, afrouxando aí as suas cordas, as suas amarras, liberando um pouquinho mais ali, dando mais uma folguinha nas algemas, tá? Para que as testemunhas de Jeová não tente fugir, ok? Então, afrouxa um pouquinho, tá muito apertado isso aí, eles estão gemendo de dores, então vamos relaxar um pouquinho as coisas aqui. E entre, né, liberação de barba, liberação das irmãs usarem calças, também liberaram aí a questão do oi, e aí a critério de cada um, de acordo com a consciência de cada um. Agora ela falou, irmãos, Wilson, vê se pode, não é? Se a Torre de Vigia afrouxou, ok? Mas, no entanto, isso acabou, então, revelando quem é quem. Então, quer dizer, numa congregação de cerca de 60 pessoas, uns 3, 4 é que sua consciência liberou. Não é questão de consciência. Ela falou para mim e eu também concordei. É questão de amor. Não é essa coisa de, porque a minha consciência não permite que eu cumprimente um desassociado. Certo? Que consciência treinada. Isso é uma consciência calejada por anos e anos, sendo proibidos pela Torre de Vigia, a dona Vilma da Rapunzel, madrasta da Rapunzel, é que então calejou, certo, a mente das tristes testemunhas de Jeová. Tá certo? Então,
A minha consciência não permite. O que acontece é o seguinte, olha o que diz aí a Bíblia, ó. Olha o que Jesus falou aí, ó. O que identifica um cristão verdadeiro? Viu aí? Ficou claro? O amor. O amor. Tá? O que acontece é o seguinte, eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia e vocês vejam o que Jesus falou aqui. Olha só. A parábola dos dois filhos. Acompanha comigo. Quando eu toquei o pandeiro, ficou um som abafado, porque o pandeiro ele abafa aí a voz, tá? Então diz assim, Jesus contou essa parábola aqui, ó, dos dois filhos, falando assim, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao segundo, ao outro filho, e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Aí Jesus pergunta o seguinte, qual dos 2 fez a vontade do pai Jeová? Aí eles responderam, o primeiro. Foi o primeiro que fez. Ou seja, aquele que disse, eu não vou, mas foi. Porque o outro disse, eu vou, mas não foi. Certo? Será que eu falei certo? Vamos lá de novo. Jesus perguntou, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Tá? Porque esse disse, eu não vou, mas foi. Aí o outro disse, não, eu vou, mas não foi. Então tá certo. Então aí eles responderam, o que fez a vontade foi o primeiro, certo? Então o que isso tem a ver com o oi? Vamos entender, certo? Quando a torre de vigia dizia, não cumprimentais ninguém, era uma imposição, certo? Era, como que eu posso dizer? Uma proibição. Proibidão. É proibidão cumprimentar uma testemunha de Jeová, nem sequer dando um oi. Aí a torre de vigia, como ela é, digamos assim, ela é especializada em dizer, não faça tal coisa. Aí depois, com o tempo, pode fazer. Nós deixamos. Nós somos o dono de vocês, então nós fazemos o que nós queremos com vocês. Certo? Falamos para vocês não fazerem, vocês obedeceram, e agora está liberado. Mas eu acho interessante que, como a torre de vigia ela é tão, digamos assim, ridícula, sabe que pode falar isso? A torre de vigia é tão ridícula, é tão bizarra, porque quando ela impunha, tá? Quando ela proibia, todo mundo ali acatava. Ao invés dela chegar e falar, poxa, vamos fazer o seguinte, se a gente falar, se nós falarmos assim, fica na cor da consciência, vai dar ruim. Né? Porque se eles pensam direitinho, certo? Quando eles têm aquela luz, o facho de luz, o que eles deveriam ter feito? Vocês são obrigados a dar um oi para um desassociado. Vocês têm que dar um oi para um desassociado. Todo mundo obedeceria, mas rapidinho. Temos que obedecer ao escravo. Nós temos que obedecer ao corpo governante, aos que tomam a dianteira diante de nós, ante nós. Certo? Sobre nós. Mas não, torre de vigia faz as suas patifarias e nem pensa, nem raciocina direito. Fica a cor da consciência. O que está acontecendo? Aí as pessoas estão vendo quem realmente é quem. Então, aplicando essa parábola aqui de Jesus a essa questão do oi, certo? Vamos lá, vamos entender. Quando a torre de vigia dizia não cumprimente, proibido, hein? Olha lá, hein? Se vocês cumprimentar um desassociado, vocês estão sujeitos à hiena ardente que queima dia e noite, onde o verme não morre. Vocês serão convidados para a sala B. Então todo mundo chegava um desassociado no salão do reino. Não pode nem cumprimentar. Não pode nem dar um oi. Aí, só que quando a torre de vigia proibia, tinha muitos, como eu, salva de palma, fazia isso.
obrigado, obrigado, obrigado. Eu cumprimentava escondidinho, sabe? Quando encontrava essa pessoa em algum lugar, tá? Eu tive um amigo que foi desassociado e eu dava uns meus jeitinhos, entendeu? Vou contar uma outra história. Uma certa ocasião, eu estava num outro estado, certo? E eu ia vir para São Paulo. E uma irmã tinha uma filha desassociada. E ela disse assim para mim: irmão Wilson, eu precisava fazer um pedido para você, eu não sei como é que eu posso falar isso, tal. Como eu já tinha escutado um burburinho que a filha dela precisava vir para São Paulo, e eu estava com o carro vazio, certo? Ia vir só eu para São Paulo. Então ela começou a fazer um rodeio, mas eu já tinha entendido, certo? Porque a gente não é bobo. Não que eu seja fofoqueiro, pelo amor de Deus. Minha boca é um túmulo. Aí eu falei assim: irmã, por um acaso é para levar. Já ia falando o nome da filha dela. Não pode, né? Por um acaso a irmã quer que eu dê uma carona, que eu dê uma carona para sua filha, para São Paulo? Então, irmão, aí eu falei: irmão, pelo amor de Deus, nem precisa ficar com dedos. Já é. Ah, irmão Wilson, mas você não vai. Eu falei: não, irmã, quem tá sabendo é só eu e a irmã, certo? E a sua filha. A não ser que, não é? Que vaze isso. Não, irmão, pelo amor de Deus, minha boca é um túmulo e tal. Fica tranquilo, fica na paz. Olha, o irmão não sabe como que está sendo assim uma bênção, né? Que minha filha, então, vá contigo. Beleza. Aí ela falou: irmão, pode ficar preocupado, tá? Ela vai sempre. Eu falei: até não, eu faço questão, né? Porque como eu sou casado e tal, não é? Para evitar fadiga e também, né, para ela ficar mais à vontade. Nossa, pode. Ela era de maior e tal. E aí ela foi no banco de trás e eu, então, estrada afora, né? Aí foi até engraçado porque tava um tempo chuvoso e os vidros todos fechados. E aí eu senti uma caatinga, um cheiro de urubu morto há 4 dias. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei: eita lasqueira, abriram a boca do esgoto. Aí, e ela ria lá atrás, ela ria. Ah, foi até muito divertido, né? E aí quando passou aquela grande tribulação, né? Aquele mau cheiro, eu tive que abrir ali um pouco dos vidros e tal. Aí eu brinquei, eu falei assim: ai, que bom, agora eu tenho crédito, eu tô com uma coisa aqui que eu tô segurando. E aí ela ria e tal. Então veja, né? Trouxe ela, aliás, não é? O combinado era eu deixar num certo local para ela que depois, quando chegasse aqui na região de Barueri, pegasse um ônibus e continuasse ali o percurso. Eu falei: aonde você vai? Não, me deixa tal lugar assim. Eu falei: não, mas não. Aí eu pego um ônibus. Eu falei: não, vou te levar até. Aí levei até o local, sem ela precisar de ele pegar ônibus. Levei. Aí ficaram tudo muito agradecido e tudo mais, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Quando nós amamos, tá? Quando nós temos de fato amor no coração, amor pelo nosso semelhante, quando nós temos, né, o Espírito de Deus na nossa vida, temos de fato a espiritualidade, certo? Nós damos um jeitinho, por mais que é proibido amar, porque isso aí que a Torre de Vigia fazia, ela proibia as testemunhas de Jeová a amarem, a praticarem o amor, tá? Aí vem com essa historinha de, porque não, o apóstolo Paulo e tal, não sei o que, tá certo? Enganando vocês todos, e como enganou a mim também. Então, quando a Torre proibia, muitos de nós davam um jeitinho, e muitos de vocês dão um jeitinho, mas de muitos de vocês que têm amor de verdade, amor verdadeiro. Não esses hipócritas, tá certo? Que a minha consciência não permite, que são muitos deles que vêm aqui no canal aqui desobedecer a Torre de Vigia. Veja, para cumprimentar uma pessoa que chega para dar um oi, um bem-vindo, não, a minha consciência não permite, porque eu sou fiel, mas são os mesmos que vêm aqui, esses mesmos que não praticam o amor,
que não dá um oi, que foi liberado lá pela Torre de Vigia, que diz a minha consciência não permite, são os mesmos que vêm aqui. Entendeu? Hipocrisia. Tá certo? Porque, como eu já falei e não canso de repetir, canal da Liberdade, você pode escrever o que você quiser aí, meu querido. Mas também o canal da Liberdade me dá a liberdade para responder à altura. Porque, como eu já disse, ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. Tá certo? Nem Jesus, filho de Deus, ele tolerava certas coisas. Que os hipócritas, como é que diz mais? Filhos do diabo. Jesus, ele, quando a coisa, ele não deixava ninguém ficar tripudiando nas costas dele, não. Então, como eu já disse, o canal da Liberdade, vocês podem vir aqui na área de comentário e comentar o que vocês quiserem, mas também fica ligeiro. Depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo e vou colocar alguns comentários aqui em destaque aqui, ó. Certo? O que a pessoa falou e o que eu respondi. Beleza? Então, fica à vontade, só que pensa bem no que você vai comentar aí. Beleza? Não vou xingar e tal, só que é assim. Vou responder na medida para que vocês vejam que... Certo? Então, o que acontece? Agora, se você vem aqui, tá desobedecendo a Torre de Vigia, mas com boas intenções, com bom propósito, como eu e muitos outros fazem e faziam, de que, embora a Torre de Vigia impunha, proibia de fato, mas o amor falava mais alto e cumprimentava a pessoa, né? Tentava ajudar de alguma maneira um desassociado. Entendeu? Eu ajudei muitos desassociados, mesmo sendo proibido pela Torre. Beleza? E hoje eu tô aqui, livre, leve, solto, por quê? Os sinceros, as pessoas que, eu já falei isso também, as pessoas que são amorosas de fato, que são acolhedoras, que têm de fato espiritualidade, elas não ficam na torre aí. Elas são libertas. Entendeu? Porque a água e óleo não combinam, luz e trevas não combinam. É fato isso. Tá certo? Já teve gente que comentou aqui, o irmão Wilson, você tem razão. Certo? Porque eu era uma pessoa sincera. Eu era uma pessoa muito leal à torre. Eu não assistia vídeo dos apóstatas. Apóstatas delineado pela Torre de Vigia, não pela Bíblia. Certo? E realmente hoje eu estou liberto. Hoje eu estou liberta. É uma matemática exata. Como 2 e 2 são 4. Quem é amoroso está na luz. E quem está na luz não fica nas trevas. Que legal, né? Então, se você quer vir aqui no canal comentar, olha, eu assisti o vídeo, eu quero aprender mais, tal, né? Eu realmente estou percebendo que tem algo errado na torre. Ou mesmo que você está já pesquisando, não quer comentar, não quer ficar puxando o saco da torre, beleza? Defendendo a torre, defendendo o indefensável. Mas então assiste, lógico, né? Mas quer comentar, como eu falei. Comente sem puxar saco da torre. Beleza? E aí o que acontece? Quando a Torre de Vigia então liberou, vocês podem então, né, de acordo com a consciência de vocês treinada pela Bíblia, cumprimentar, dar um oi, né, dar uma migalhinha, uma esmolinha para um desassociado. E aí muitos fazem igual aqueles filhos, aquele filho lá. Antes não fazia, não cumprimentava porque era uma imposição, uma proibição, como eu já disse. Agora que está liberado, por assim dizer, não cumprimenta. Aí a pergunta de Jesus: quem é que está fazendo a vontade do Pai Jeová? E são aqueles que, quando eram proibidos, cumprimentavam, davam um jeitinho? Ou esses que, agora que estão liberados, não o fazem? Quem é que está fazendo a vontade do Pai Jeová? Pergunta óbvia, né? Resposta óbvia. Beleza? Então, é isso. Torre de Vigia. Você com seus jeitinhos aí, tá? Vai complicando muito mais a situação de você. Tá certo? E nós sempre estamos falando aqui. A internet tem sido uma bênção, tem libertado muitas pessoas. As pessoas estão tendo vozes, estão tendo liberdade para poder, então, divulgar, falar,
expor, não é? Eu já estou conversando também com alguns inscritos, nós vamos ter aí entrevistas, mais entrevistas realmente com pessoas que foram libertas de verdade e tiveram um encontro real com Cristo, porque muitos que estão na torre de vigia, que amam a Deus, ainda não tiveram um encontro real com Deus. Tá certo? Porque tinha um véu na frente, tampando. E esses véus são o quê? O que são esses véus? São as religiões, são as organizações religiosas que se interpõem e não deixam as pessoas enxergar de fato a Deus. Porque, de alguma maneira, tá? Nós fomos condicionados a ter medo de Deus. Interessante, veja bem, eu não ia falar isso aqui agora, mas Deus, né, vai despertando aqui. Quando Moisés ele subiu ao monte Sinai para poder então receber os mandamentos de Deus, o povo ficou lá embaixo, certo? Tudo bem que foi uma ordem de Deus, um requisito, olha, não se aproxime e tal, eles ficaram longe da base da montanha, do Monte Sinai. E ali Moisés, então, sendo instruído por Deus, e o povo, então, ficou com medo, não é? Muito medo de se aproximar e tal, né? Não é? Pois bem, então Moisés desceu, tal, deu as leis, beleza. Então Moisés passou a ser o quê? O mediador. Moisés levava, então, para Deus os pedidos, as queixas, etc., as causas do povo, né, perante o Pai, perante Deus. Só que acontece o seguinte, Deus, ele já havia dito, usando seus profetas, que ele iria então ter intimidade com a humanidade, que ele iria habitar com a humanidade. Tanto é que Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte, e a tenda de Deus está com a humanidade. Né? A Nova Jerusalém desce, e a tenda de Deus então fica habitando entre os homens. Está lá no livro de Apocalipse. Correto? E Deus então já vinha revelando que ele queria ter intimidade, que ele quer ter intimidade com o seu povo, comigo, com você, que você que tem espiritualidade, não é? Não é aqueles que parecem ter espiritualidade, que Jesus até comparou como uma certa planta, né, que parece, né? Você lembra qual é que é a planta? Que ela sufocava, né, a outra? Não preciso falar, né? Então você sabe quem são esses que parecem, mas não são. Entendeu? Então esses que têm amor de fato, que com o tempo serão libertados da torre de vigia, é só uma questão de tempo, Deus quer ter intimidade com esses. Certo? E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus está habitando conosco, certo? E a grande maioria de nós que temos amor, estamos vivendo como que na velha aliança, precisando ter intercessores por nós, perante Deus. Sendo que a própria Escritura já pedia também que as leis de Deus, elas não seriam mais escritas através de tinta, certo? Através de inscrição, de talhar as pedras, mas seriam então escritas na tábua dos nossos corações, meus lindos. Quer dizer isso o quê? Quer dizer intimidade de Deus habitando entre nós, dentro de nós. Intimidade. Então, Deus já havia falado, não vai se viver mais por meio de tinta. E quantos de nós não pega a Bíblia, não pegamos a Bíblia e procuramos viver de acordo com a tinta que está escrito ali, nas folhas? Mas aí eu sempre volto a falar, tem gente que chega aqui dizendo, mas você está dizendo que a Bíblia é um jornal velho. Pode ser para você, para mim não. Certo? Agora, as coisas escritas na Bíblia já se cumpriram. Se você quiser dizer é velha, tem 2000 anos, beleza, é critério seu. Mas ali tem instruções valiosas, como eu já disse, que nos situa, faz-nos entender qual é a nossa posição perante o Pai. E é aquilo que eu estou falando aqui agora, a posição de filhos, amados, com a possibilidade de ter intimidade com Deus, porque Deus possibilitou isso. Quando eu digo possibilidade, é que Deus possibilitou. Está à nossa disposição.
Mas quantos de nós tomamos posse disso? E o canal da liberdade é justamente para isso. É para livrar, é para libertar, para tirar da frente as coisas que estão atrapalhando o nosso caminho. E aí deixar o caminho livre, libertação. Aí o que acontece? Eu pego um livro que foi escrito há 2000 anos atrás e tento viver aquilo que foi escrito para os judeus, a coisa da velha aliança. Sendo que a Bíblia contém muitas coisas da nova aliança, que são para nós. Mas não é regras, meu querido e minha querida. Não são regras. Não é, Deus falou que não é mais para viver de acordo com a tinta, ou seja, com mandamentos, com as leis escritas por tintas, com regras escritas por tintas, por meio de tintas. Mas é para nós viver de acordo com as leis que estão escritas na tábua do nosso coração, nas tábuas dos nossos corações. Internamente, então, é ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração. Aí muitos vão dizer assim, mas Jeremias falou que o coração é traiçoeiro, que é mais traiçoeiro do que não sei o quê. De fato, no tempo da lei, no tempo da velha aliança, o coração era traiçoeiro. Não se deveria seguir o coração, porque as leis de Deus não estavam imprimidas ainda no coração, meu Deus. Isso iria acontecer quando entrasse a graça. Certo? Quando entrasse a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Mas enquanto eles estavam debaixo de lei, ou de leis, eles não deveriam ouvir a voz do seu coração, eles deveriam ouvir a lei, porque a lei era oral, era se falada oralmente, um falando para o outro, repetindo, olha, faça isso, faça aquilo outro. Os reis tinham que ler as leis e falar oralmente para o povo. Então era algo externo, algo de somenos valor. Mas as escrituras já previa que viria algo maior, mais glorioso e tudo mais. Tanto é que o apóstolo Paulo faz uma comparação. Se a lei dada por meio de pedras era gloriosa, quanto mais ainda as leis espirituais. Por isso que eu sempre bato aqui na tecla, nós temos que enxergar as coisas pelo lado espirituais, porque as coisas que eram de fato visíveis, tangíveis e tudo mais, tinha menos valor. Então quando você lê o Velho Testamento, a Velha Aliança, tem valor, porque mostra toda a história de Deus até chegarmos no nosso tempo, onde estamos hoje situados, e aonde a humanidade ainda vai se situar mais na frente, por anos a fios. Mas o que acontece? A Bíblia já dizia que viria algo superior, algo espiritual, certo? Que se vê pela fé, assim como Abraão via pela fé. Assim como os homens do passado, grande nuvem de testemunho, enxergavam pela fé. E é isso que Deus está apelando para nós, enxergue pela fé, abra a mente, certo? Destrave a mente, para que entre a luz aqui, ilumine. Então é isso que acontece. A superioridade dos mandamentos de Deus escritos dentro do nosso coração é sem igual. Então nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus dentro dos nossos corações. Certo? Haja visto que pessoas que não têm religião, que não têm organizações para sustentar, são pessoas que ouvem a voz do coração, dos seus corações, e se dão bem, prosperam, são pessoas felizes, etc. Tal. Mas o que acontece? Chegamos nós lá, que nós fomos feito uma lavagem cerebral na nossa cabeça, e nós vamos lá, então, levar essas pessoas para a prisão. As pessoas eram livres, elas ouviam a voz do coração, eram alegres e tudo mais. Mas aí nós, de alguma maneira, fomos lá e convencemos essas pessoas de entrarem na prisão. Ou seja, é fato, tudo bem, que muitas dessas pessoas que ouvem a voz dos seus corações, e muitas delas, não vou negar que não é? Nós vemos, que muitas delas estão assim meio aqui perdidas. Por quê? Elas escutam a voz do coração, mas ao mesmo tempo elas ficam confusas, elas não entendem, não é? Por que tem tantas religiões no mundo? Então elas são influenciadas. Elas estavam bem, vivendo razoavelmente bem, embora não entendendo plenamente que o seu coração acertava nos palpites, nas intuições, e por ela ser influenciada por tantas religiões que existem no mundo, tantas denominações, tantas prisões,
ela então acabava cedendo e entrando. E entram, muitos deles entram, como eu levei muitas pessoas. Eu tornei a vida dessa pessoa pior, porque o próprio Jesus falou que os fariseus, eles percorriam os mares e tal, e campos e tudo mais, procurando pessoas para fazer dessas pessoas prosélitos, tornando essas pessoas muito mais merecedoras da gera do que quando elas estavam fora. E é isso que a gente faz. É isso que as religiões fazem. As pessoas estão bem, estão livres. Nós queremos oferecer algo mais para as pessoas e levamos uma prisão. A vida da pessoa se torna um inferno. E muitos acabam saindo, lógico. Poxa, minha vida... Mas aí a desgraceira já está feita. Um monte de traumas, vários traumas já se implantou na mente dessa pessoa. Então, o mundo, você que sonha por um mundo melhor, e eu sonho também por um mundo melhor, e eu creio que o mundo vai melhorar muito mais do que já está, porque no passado, se nós voltarmos a 100 anos atrás, nós vamos ver em 100 anos como o mundo evoluiu, como as pessoas estão muito mais sensíveis com os sentimentos dos animais, porque antes as pessoas estavam nem aí, chutavam um cachorro na rua e ficava por isso mesmo. Hoje não. Hoje as pessoas filmam, tem sentimento e é punido. Tá certo? Então as coisas mudaram muito. A tolerância, não é? Com gêneros, com pessoas que optam por viver uma vida diferente dos padrões, aumentou mais, porque antes era terrível uma pessoa assumir um relacionamento ou assumir a sua sexualidade. E nós vivemos uma era de evolução, certo? Então o mundo ficou tá muito melhor. E ele vai melhorar mais ainda a partir de quando? A partir de que momento? A partir do momento que saírem, que acabarem as religiões. Os filósofos do passado, grandes filósofos, já diziam isso, que a religião é o ópio do povo, as religiões é que fomentam as guerras. E não é para menos. Quando eu digo que a minha é melhor do que a sua, eu já estou causando uma divisão. E para o sistema governamental, isso é maravilhoso que nós nos dividamos. Que se crie partido. Porque enquanto mais partido, o nome já está falando, quanto mais dividido fica, mais fácil fica controlável. Mais fácil dominar. Então, os senhores do mundo que nos dominam, nossa, eles dão gargalhada. KKK, mais uma portinha que se abriu. Aí surgiram aí, há um século atrás, essas principais correntes que nós vemos hoje, principais religiões, principais seitas. Aí foram se fragmentando cada vez mais. Hoje você vê, cada esquina tem uma portinha. Da onde saiu aquela portinha? Saiu daquela outra portinha. E da onde saiu aquela portinha? Saiu da outra portinha. E assim vai. E da onde surgiu essa portinha, da portinha, da portinha, da portinha, da portinha? Ah, da matriz da religião mor. Que seja adventista. Adventista tem um monte de segmentos aí, fracionados aí, divididos, minis adventistas aí, cada uma com o seu nominho diferente. Entendeu? Adventista do sétimo dia, adventista do 7,5 dias, adventista do sétimo dígito, adventista do sétimo escorrega lá vai um, e assim vai. A congregação é a mesma coisa. Congregação cristã do Brasil, a congregação cristã do Barril, congregação cristã do Tonel, e assim vai. Certo? Tudo fragmentado aí. Tem igreja também aí, Testemunhas de Jeová, não sei o quê. Tá? Testemunha de Jeová agora pode, mais ou menos. É uma versão melhorada da Torre de Vigia. Igreja Testemunhas de Jeová, como é que eu posso dizer? Né? Enfim. Aí você pode também ficar livre para dar o seu... Comenta aí. Né? Usa a sua criatividade. Bom, então, tá? O mundo vai melhorar muito quando as religiões deixarem de existir. Porque as pessoas vão acordar e vão dizer, poxa vida, nós somos irmãos. Nós estávamos divididos por causa de uma placa. Por causa de doutrinas. E nós somos irmãos, vamos nos abraçar. Que o que importa é o amor. Porque o próprio Jesus falou que Deus transformou todo aquele mundaréu de lei
Em duas, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus falou, quem ama, cumpre toda a lei, meus amados. Cumpriu toda a lei. E se eu estou cumprindo toda a lei, para que eu vou ficar aí preso nos alçapões? O próprio apóstolo Paulo disse, a tua graça me basta. Paulo reconheceu que a graça de Deus nos basta. Mas nós não ficamos felizes com aquilo que já nos basta. Nós ainda ficamos procurando e acabamos encontrando muitos problemas para nossas vidas, muitos traumas para nossa cabeça, para nossa mente. Que para se livrar, só Deus na causa. Mas graças a Deus também já tem muitos profissionais aí que fazem a PNL. Se você quer saber sobre PNL, comenta aqui no canal e eu te falo sobre o que é. Beleza? Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo falando sobre PNL. Eu fiz. Uau! A oitava maravilha do mundo. Fazer uma PNL, uma programação neurolinguística. Destrava. A vida começa a ir para frente. Oh, glória! Que Deus maravilhoso que dá sabedoria para os homens. Beleza? Então, se você tem traumas aí, que tem com certeza, traumas religiosos, absolutamente certeza, como 2 e 2 são 4, você tem seus traumas. Faça uma PNL, comenta aí, eu te mando sobre as informações, beleza? É simplesmente fantástico. É fantástico! Não, vou fazer aqui, ó. É fantástico! Ai, tarado. Então, as religiões saindo fora, o mundo melhora. Ó, até rimei. Saiu fora do caminho, fica livre para nós. E ter um encontro com Deus, de fato. O Moisés sai da frente, o Moisés moderno. O que são os Moisés modernos? São essas leis criadas pelas religiões, esses códigos, esses... Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que fazer, se você não fizer, se você... Entendeu? Aí nós passamos a entender, Senhor, a tua graça me basta. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Nos santos dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Queridos, eu quero que você cante isso com muita emoção, como eu estou sentindo aqui agora, a presença do meu Pai amado e querido me abraçando. Eu quero que você sinta isso, meu amado, isso não tem preço. Você sentiu um abraço de Deus, entendeu? E não deixar outros abraçarem a Deus por você. É o que as religiões fazem. Você quer dar um abraço em Deus, mas a religião está no caminho. É como você querer dar um abraço na pessoa que você ama, mas tem lá um tronco na frente e não deixa você abraçar porque a pessoa que você ama está do outro lado. Ou você quer abraçar a pessoa que você ama, tem um pneu de trator bem na frente, assim você não consegue sentir o calor humano da outra pessoa do outro lado, porque tem uma coisa travando aqui no meio. É o que as religiões fazem. É o que as seitas fazem. É o que as organizações religiosas fazem. Você quer dar um abraço no Deus Todo-Poderoso Criador e Ele quer te abraçar e dizer eu te amo. Mas, no entanto, tem esse entrave na frente que são as religiões. E eu não via isso, eu não enxergava. Então você não precisa, como é que está a sua relação com Deus? Eu preciso ir para a igreja porque eu estou afastado. Pelo amor de Deus, isso foi uma lavagem cerebral, fizeram isso nas nossas cabeças. Se relaciona com Deus onde você está agora, nesse exato momento. Nesse exato momento se relaciona com Deus, fala com o Pai. Oh meu Deus, eu estou aprendendo lá através do canal da Liberdade que eu posso me relacionar com o Senhor. E Deus vai se revelar para você, meu querido, assim como se revelou para Jacó. Jacó, quando teve encontro com Deus, tá? Ele não precisou de uma instituição religiosa, meu querido. Ele teve encontro com Deus, ele pessoalmente com Deus. Clama por Deus. Onde você estiver, clama por Ele. Pai, me ouve, Pai, responde, Pai.
Dá uma prova que o Senhor me ama. Aí Deus vai te mostrar que você nunca precisou, meu filho, de uma religião para ser seu o intercessor, para ser o pedágio no meio do seu caminho, que te cobra e não te leva a lugar nenhum. Porque, como eu já disse, o pedágio você paga, mas você continua a estrada. Pelo menos eles usam aquele dinheiro do pedágio para melhorar as estradas, para melhorar as sinalizações, para tampar os buracos, para colocar telefones. No caso de uma emergência, eles usam esse dinheiro para um bom propósito. E o dinheiro que você alimenta esses pedágios aí religiosos, o que eles fazem? Não preciso falar, né, meu queridinho? Então, o nosso Pai amado, querido, todo-poderoso, ele quer ter uma intimidade conosco. As leis dele já estão escritas no nosso coração. Só está faltando nós falarmos e termos esse encontro com o nosso Pai. E clamar por ele, ele vai te ouvir. Aí você vai começar a ver, olha, Deus está me abençoando. Deus ele está me respondendo. Sem eu precisar. E não precisa. Eu sei que vai surgir perguntas na sua mente do tipo, poxa, mas por que Deus permite? Deus permite, é o livre-arbítrio, meu lindo. Deus não pode intervir. É um presente, é uma dádiva que Deus deu. Ele deu a liberdade. Mas, no entanto, ao mesmo tempo que ele deu a liberdade, ele deixou instruções. O que está escrito aí na sua Bíblia? Olha aí, ó. Tome cuidado para que ninguém vos escravize. Escravo da Torre de Vigia, escravo da Congregação Cristã no Brasil, escravo da Adventista Sétimo Dia, escravo da Seixa Noé, escravo do islamismo, escravo do catolicismo, escravo dessas portinhas menores, entendeu? Que escraviza do mesmo jeito. São uma prisãozinha mais apertadinha, né? Do que as outras que tem mais espaço, mas é prisão do mesmo jeito. Ok? Não precisa disso. Fale com Deus. Diretamente com Deus. Tá certo? Quando Jesus estava aqui na terra, ele deu exemplo. Ele não falava direto com o Pai. Jesus olhando para o céu, Jesus não recorria. Mas ele entrou no templo. Ele entrou, mas para ensinar. Abriu lá no rolo de Isaías. Eis que esta passagem aqui está se cumprindo hoje. Entendeu? Para isso que ele entrava. Agora pensa que Jesus ficava lá preso lá no templo lá, né, pagando pedágio. Ele ficou sim. Ele ia lá na festividade em Jerusalém, quando tinha lá os eventos, porque ele estava dentro de lei. Ele cumpria as leis. Mas ele já dizia, isso aqui vai sair fora. Quando os discípulos falaram assim, Senhor, né, querendo dar ideia para Jesus para reformar Jerusalém, reformar todo aquele sistema que estava totalmente corrompido, Jesus falou, não, queridos, não se pode colocar vinho novo em vasilhas velhas, porque elas vão se arrebentar e vai desperdiçar o vinho. Não tem reforma. Destruir e fazer novo, nova aliança, novo pacto. Entendeu? Estuda, a gente fala sobre isso, estuda sobre o velho pacto e sobre o novo pacto. Quando que começou, quando entrou um e quando ele começou plenamente a funcionar, houve ali um entrave, houve um cruzamento de pactos, houve ali cruzamento de alianças. E aí, quando não se entende isso, traz essas confusões, pega as coisas lá do velho pacto e traz para a graça, mistura com o novo pacto, com a nova aliança, com as coisas que são bênçãos. Pega maldições, porque as coisas que estavam na velha aliança tinha maldições. Aí pega maldições e mistura com as benções. Aí essa loucura que dá. Beleza? Então, combinado? Fala com Deus. Ore a Deus. Cante a Deus. Não precisa, meu lindo. Não precisa. O que Deus quer ver é isso, ó. É espontaneidade. É você adorar a Deus. Adorar a Deus acima de tudo. Adorar a Deus. Olha, hoje estou inspirado. Adorar a Deus acima de tudo. Certo? Acima das religiões. Então se relaciona, meu querido, com Deus. Entendeu? Tenha coragem, porque muitas de nós ficamos com medo. Assim como os judeus. Talvez aquela frequência que os judeus tiveram lá no passado, de ter medo de Deus, essa frequência viajou. Porque tudo é energia, isso é possível. Tem um estudo sobre isso. E isso caminha. E
causou essa letargia na humanidade. Aí eu preciso de alguém que interceda por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, venha por mim. É livre, é espiritual, não tem nenhum obstáculo no caminho. Mas a gente tem algum medo. Nós temos algum medo. Aí precisamos de algo assim para ficar na frente, para a gente ver através só dos furinhos, como um véu. E o véu já se rasgou. De cima a baixo, de baixo a cima. E a gente fica assim com medo. Não, queridos, Deus é maravilhoso. Colocaram nas nossas cabeças que Deus é um Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os bons e os maus. Aí uma mente negativa que já foi condicionada, ou às vezes uma pessoa que foi criada num lar opressivo, num pai carrasco e tudo mais, ou uma mãe madrasta igual a Vilma, aí implantou esse medo. Ah, eu li lá que os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra, lá do alto, lá do cume, vigiando. Ai, Deus, puxa, eu tenho que tomar cuidado para não fazer nada errado, porque Deus está me vigiando. Porque Deus, se eu fizer algo errado, Deus vai me pegar. Não. Para aqueles que Deus ama, tá? Que Deus ama, os olhos deles percorrem em todos os lugares procurando aqueles a quem Ele ama para abençoar, meu querido. Deus está procurando ver e tal para te abençoar. Não é para ficar de olho para ver se você vai fazer isso ou aquilo de errado, porque Deus é onisciente. Ah, mas isso, ele é onisciente, por que fala que os olhos dele estão vigiando no sentido que Deus está te protegendo, está velando por você. Tá certo? Não é com essas ideias que essas religiões colocam e põe o terror em você. Olha, os olhos de Deus estão vigiando, hein? Deus está vendo o que você está fazendo aí, meu querido. Ó, tô de olho, hein? Vê lá o que você vai fazer, porque senão o bicho vai pegar pro seu lado. Tem religião que faz assim, coloca o dedo na cara. Só falta colocar o dedo na... Deus está olhando, o provérbio está falando, vigia. Aí as pessoas ficam com esses traumas aí. Ai, que medo. E Deus está lá, trabalhando. E Deus está gritando. Ei, vinde comer sem preço, vinde beber de graça, tome de graça da água da vida. A minha graça basta, não precisa mais isso, mais aquilo outro, tanto parafernália de coisas, e tantas montoeiras de coisas, e tantas doutrinas, e tantos faz isso, não faz aquilo, e roda pra cá, roda a baiana pra lá, pra que essas coisas todas? A minha graça te basta. Oh, vamos nos libertar. Beleza? Muito obrigado. Se inscreva no canal da Liberdade. Dê o seu like. Compartilhe o vídeo. E o que mais que eu posso falar? Comente também. Muito obrigado. Um ótimo dia.